Olá, irmãos, graça e paz. Nós vamos dar continuidade aos estudos no Breve Catecismo de Westminster. O Breve Catecismo de Westminster é um dos importantes documentos confessionais da Igreja que sistematiza as verdades da Palavra de Deus por meio de perguntas e respostas. Nós temos no canal do YouTube da Igreja uma playlist com todos os vídeos que fizemos até o momento a respeito das perguntas do Breve Catecismo de Westminster. E o primeiro vídeo é um vídeo introdutório que o reverendo Márcio fez, explicando mais sobre este documento histórico e a sua importância. Então eu te convido a assistir esse vídeo e retomar no vídeo que nós faremos hoje. O link estará na descrição deste vídeo. Muito bem, nós estamos em uma seção do Breve Catecismo que fala dos 10 mandamentos. A pergunta 48 falou do primeiro mandamento e hoje, nós dando sequência, vamos falar da pergunta 49, que vai falar do segundo mandamento. Aliás, não só ela, a 49, a 50, a 51 e 52 são perguntas referentes ao segundo mandamento. Então, na pergunta de hoje é apenas uma introdução para que nas próximas semanas continuemos a falar detalhadamente deste mandamento. Muito bem, a pergunta 49 é assim: qual é o segundo mandamento? E a resposta: o segundo mandamento é: não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa alguma do que haja nas águas, debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e que guardam os meus mandamentos. Então vamos por partes aqui. O nosso Deus é o único e verdadeiro Deus, é o único Deus pessoal, que se relaciona com a sua criação, inclusive neste momento aqui em que os 10 mandamentos estão sendo recebidos, Deus está falando diretamente com Moisés, enquanto o povo aguarda ali aos arredores do Monte Sinai. E o fato é que Deus, por ser um Deus relacional e pessoal e ser espírito, exige que não se faça nenhuma imagem de nada, nem no céu, nem na terra, nem nas águas, porque o homem, por sua própria natureza caída, é uma fábrica de ídolos. O seu coração, como disse João Calvino, é uma fábrica de ídolos. Então, qualquer imagem, além de não representar quem é Deus, ela vai gerar ali uma adoração, ela vai gerar uma prestação de culto que deve ser direcionado somente para Deus. Por isso que ele diz: não faça nenhuma imagem, é uma proibição de não se fazer imagem de nada que possa representar algo ou alguém ou o próprio Deus, e elas não devem ser adoradas, como diz o verso 5 de Êxodo capítulo 20, que é o nosso texto aqui, nem lhes podem se prestar culto, não lhes darás culto. Por quê? Porque eu sou o Senhor. E aí Deus chama novamente a atenção do povo para a sua soberania, para o seu governo. Ele é o Senhor, ele é o único e verdadeiro Deus, e assim ele é o único que tem um relacionamento verdadeiro e real com os seus súditos, com os seus servos, e por isso não se deve fazer nenhuma imagem de escultura para representá-lo, até porque essa representação ela será infiel e, além do mais, ela vai gerar algum tipo de adoração, algum tipo de culto. Agora veja comigo um texto que nos ajuda também, que é Deuteronômio capítulo 4, verso 5, 6 e 7. Deus disse assim: eis que vos tenho ensinado estatutos, juízos, como mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Isso, é claro, Moisés exortando o povo à obediência. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria, o vosso entendimento perante os olhos dos povos,
que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Então perceba a questão da pessoalidade, do relacionamento de Deus com o seu povo e de não haver necessidade de representações imagéticas de Deus ou de qualquer coisa que possa ser adorada. E aí no verso, voltando lá em Êxodo capítulo 20, versos 5 e 6, Deus continua dizendo o seguinte, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então só uma observação aqui, há uma ideia em muitos círculos de que há uma questão de maldição hereditária aqui, né? A iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Porém, não é isso que o texto está dizendo. Além do mais, o versículo 6 que complementa nos dá aqui a ênfase do texto. Bom, primeiro é preciso destacar que a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, relacionado ao versículo anterior, nós afirmamos que no caso de todos aqueles que estão prestando culto, que estão adorando, que estão exaltando a tudo aquilo que não é Deus, eles estão aborrecendo a Deus, e certamente as consequências naturais desse tipo de adoração, principalmente por meio de imagens, estarão sobre as gerações futuras, se o Senhor assim não tiver misericórdia. Estarão sobre as gerações futuras, porque é perpetuado pelos filhos daqueles que estão aborrecendo a Deus. Porém, a ênfase está no verso 6. Diz assim: e faço misericórdia até 1000 gerações. Aqui significando 1000 gerações não algo literal, assim como a terceira e quarta geração também não é. A 1000 gerações é uma referência à aliança eterna de Deus, com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. E qual é o segundo mandamento? Não faça imagens de escultura e não as adore, não preste culto a elas, porque só existe um Deus e esse Deus, ele é único, digno de ser adorado, e não é por meio de imagens, não é por meio de representações de nada, nem da criação e nem da tentativa de representar o próprio Deus, que ele será adorado. Por isso, o Senhor, que estabeleceu aliança eterna com aqueles que o amam e obedecem e guardam seus mandamentos, ele fará misericórdia a eles. Agora, aqueles que não têm compromisso com o Senhor, aqueles que fazem suas imagens, fazem seus ídolos, como disseram os profetas, ídolos mudos, calados, que não fazem nada, que nada podem fazer, que são de prata, de pedra, de ouro, que a parte da madeira é colocada no fogão para queimar e parte é feita um ídolo para que os homens adorem. Esse tipo de ídolo e aqueles que o fazem, o Senhor de fato não deixará passar impune esta iniquidade, porque eles estão aborrecendo ao Senhor, eles estão deixando de prestar culto ao Senhor. Então, uma outra questão interessante é que, de fato, nós gostamos de imagens. A imagem é algo que fixa, que é marcante para nós. Porém, nós devemos nos lembrar da Escritura Sagrada, que diz que nós somos o povo da fé, aqueles que não viram, mas creram. Então, nós não precisamos de representações do próprio Deus em quaisquer tipo de imagem que sejam, porque nós cremos, ainda que não possamos vê-lo, ainda que não possamos tocá-lo, ou que ainda que não tenhamos uma representação de Deus em algum tipo de imagem. Então, nós somos o povo da fé. É algo que precisamos sempre nos lembrar, que nós cremos ainda que não estamos vendo. Então essa é a pergunta 49. A pergunta 50 nós vamos continuar falando sobre a exigência do mandamento e as suas implicações, a proibição na pergunta 51 e as razões anexas na pergunta 52. Assim, meus irmãos, que nós nos atentemos aos mandamentos do Senhor, que adoremos somente a Ele
e que não prestemos culto e não façamos nenhum tipo de representação imagética de Deus ou da criação, porque Deus, ele exige que a nossa adoração seja somente a Ele, em espírito e em verdade, como diz a Escritura. Que assim Deus os abençoe. Amém.